Boa noite, eu sou a Simônia Ferreira da Silva Neias, acadêmica do curso de Administração da Universidade Estadual de Goiás, Polo de Petrolina, e estarei apresentando o que foi proposto na atividade 4, que foi a confecção de 2 organogramas, um de departamento e outro de cargos, a fim de auxiliar o senhor José, que foi um senhor que montou, uma fábrica de picolé, e na verdade ele nem acreditava, no sonho dele, e que deu certo, pois no início ele montou o trabalho só ele e a esposa, e depois eles viram que só os 2 juntos não daria conta da demanda, pois eles foram produzindo muita demanda, e eles contrataram então depois 4 funcionários, que tinham tarefas indefinidas, já que todos faziam um pouco de tudo. Posteriormente, ele contratou mais 15 funcionários, sendo ao todo 19, sem contar ele e sua esposa. E por isso foi necessário ele criar um organograma para que ele definisse as funções, porque assim ficaria mais fácil se ele definisse cada pessoa para trabalhar em uma determinada função dentro da fábrica, uma vez que eles tinham produzir os picolés, armazenar a matéria-prima, os produtos que eles compravam, o leite, eles tinham, depois que terminado, eles tinham que fazer a entrega desses produtos, eles tinham que vender, tinha que, como se diz, tinha as contas a pagar e também as contas a receber, saber se eles estavam faturando, Então, assim, o serviço de limpeza, serviço bancário. Então, para melhor organização dessa empresa, que foi além do que o senhor José imaginou, ele precisou de fazer um organograma. Então, primeiro vamos definir o que é um organograma, que é uma representação gráfica da estrutura hierárquica de uma empresa. E pode ter o organograma tanto de cargos quanto o organograma de departamentos, O de cargos, ele é mais restrito, ele é hierárquico, porque ele vem, como se diz, de quem é o superior e vai definindo. Eu vou mostrar para vocês. E claro, que tudo tem vantagens e desvantagens, mas a gente pode dizer assim, pelo que a gente viu, que ele é mais vantajoso aplicar o organograma do que tentar fazer de maneira como ele começou, sem muito conhecimento e sem saber definir exatamente quem faria o quê, Que eu creio que pelo relato da história pode acontecer até casos em deles terem sido pedido, para eles, e eles não terem conseguido fazer a quantidade de picolés que teve a demanda. Então, eu vou mostrar para vocês os 2 organogramas que eu fiz, tá bom? Esse foi o organograma de cargos, que eu coloquei a presidência. Eu não especifiquei o nome, mas a gente poderia dizer que essa presidência poderia ser pelo senhor José mesmo. A vice-presidência, que eu creio que seria a esposa dele, A segunda pessoa, como se diz, mais influente e que mais pudesse ajudar, todo mundo. Como ele criou, assim, teve tudo, nome de fantasia, Eu creio que eles devem ter colocado também desenhos nas embalagens. Então, a gente colocou a diretoria de marketing, Que hoje praticamente impossível você estar no mercado de trabalho ou de empresa sem você ter esse tipo de departamento, Que é o que divulga. A diretoria financeira, que seria quem controlaria as contas e organizaria a parte financeira de venda, compras e faturamentos. A diretoria de produção, que seria aqueles responsáveis pelos pedidos, saber quantos estão fazendo, o que precisaria comprar, Aqui entraria tudo, até a matéria-prima. E a diretoria de RH, já que a gente falou que eles contrataram primeiro 4 e não foi suficiente. Então, essa diretoria de RH ajudaria a definir quais pessoas seriam necessárias serem contratadas para efetuar os trabalhos. E, por fim, o organograma de departamentos, Que eu defini novamente como gerente geral. A diretoria
foi praticamente a mesma, só às vezes houve inversão aqui, né? Para poder, mas eu vou falar da maneira como eu coloquei. Então, a diretoria de produção, que ficaria responsável pela compra e armazenamento de matéria-prima, armazenamento dos produtos acabados e entrega dos produtos. Então, ficaria por conta dessa diretoria de produção. A diretoria financeira faria o setor de vendas, os faturamentos, serviços bancários, movimento de saída e entrada, conforme eu disse também anteriormente. A diretoria de RH, talvez no início ele nem teria isso, mas eu creio que essa empresa dele ficou grande, né? Virou um aqui bom da vida, vamos dizer assim, e poderia precisar de um psicólogo, um responsável pela divisão do trabalho, a gestão de pessoas, responsável pela contratação de pessoas. Isso tudo estaria relacionado aos recursos humanos, né, que é o RH. E a diretoria de marketing, né, que como eu disse, que praticamente impossível a empresa trabalhar sem ter essa parte no mundo, ainda mais no mundo hoje como a gente está tão globalizado, tão virtual. Então, o planejamento, a comunicação da empresa, o estudo, né, do mercado e o cliente, para quem que estaria fazendo esse produto, e o gestor de produtos. E aí, assim, a gente acaba vendo que eles se interligam, né, o de produção, o de departamentos, né, com o de cargos.